O nosso assunto agora é a reação do Congresso a derrotas que sofreu essa semana frente ao Executivo, uma delas trazida pelo STF na questão do decreto do IOF e o do veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados. Parlamentares decidiram, então, patrocinar pautas com o intuito de retaliar ao governo. Reportagem de Carol Rosito. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na sequência duas pautas contrárias ao governo. Primeiro, o texto que prevê o uso do fundo do pré-sal para subsidiar crédito a produtores rurais. A medida ainda precisa passar pelo Senado e destinaria até 30 bilhões de reais para garantir empréstimos, com uma taxa efetiva de 7,5% ao ano. Valor que hoje contribui para o financiamento de ações do governo para educação e cultura. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, afirmou que a aprovação quebra um acordo feito entre os líderes da casa. Acordos precisam ser cumpridos. É melhor comunicar antes, avisar antes, do que subir na tribuna e dizer que vai votar sem considerar todas as relações que nós construímos no diálogo para a votação dessa matéria. Os deputados concluíram a segunda votação já na madrugada desta quinta. Foi a aprovação das mudanças nas regras de licenciamento ambiental, entre elas a flexibilização da concessão de liberações para projetos considerados prioritários. O texto já passou pelo Senado e agora vai à sanção presidencial. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a votação e afirmou que a proposta impõe retrocessos estruturais e cria vulnerabilidades socioambientais e insegurança jurídica. Já o PSOL, por outro lado, divulgou um comunicado afirmando que vai entrar no Supremo para tentar barrar o texto. A retaliação da Câmara contra o governo partiu do veto do presidente Lula ao projeto de lei que buscava ampliar o número de deputados aqui no Congresso. Também contribuiu para o mal-estar a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que derrubou o decreto legislativo e manteve o aumento das alíquotas do IOF. Cromar, vamos lá. Não sei se é possível a gente medir a temperatura do ímpeto de retaliação, da disposição de retaliar. É possível? William, me parece que é um tanto quanto complexo medir o nível de retaliação. Talvez a grande vantagem para o governo federal seja que, em específico, essas foram as votações pré-recesso. Talvez numa ideia de que a Câmara quisesse dar um recado muito claro acerca de qual é o sentimento da maioria dos deputados acerca do veto do presidente Lula na proposição que visava aumentar o número de deputados e resolver um problema que é da Câmara, que não é do Senado, mas que é da Câmara e não é do Executivo, que é a acomodação de interesses, tendo em vista a necessidade de reacomodar cadeiras para obedecer o censo. Havia uma expectativa no Legislativo de que o Executivo tivesse uma posição de ignorar o projeto. Isso quer dizer, o Lula não faria sanção, isso voltaria para o Congresso Nacional, o Congresso faria isso dentro daquilo que o regimento permite. Só que isso nos permite trazer o contexto dos primeiros blocos do jornal, que é dizer, nesse cálculo eleitoral e nessa perspectiva que o governo tem de adensamento da sua popularidade, me parece que venceu dentro do Executivo e do aconselhamento mais íntimo do presidente a ideia de que qualquer movimento que não fosse um veto expresso poderia colocar sobre Lula a peste de ser um representante daquilo que é o establishment, o status quo, ou seja, o poder contra o qual o povo deveria se insurgir. Então, nesse contexto, me parece que a grande estratégia do governo até aqui é tentar aproveitar esse ganho de popularidade, por mais efêmero que ele possa ser ao fim do dia. Daniel, qual é o ímpeto de retaliação, afinal? William, acho que esse ímpeto nem deve ser medido exatamente pelas pautas de ontem. Não é o licenciamento ambiental, que é uma pauta que já está no Congresso há 21 anos e começou a acelerar neste ano de repente. Ou nem se pode medir ali por um projeto que beneficia a bancada ruralista, os agricultores. Isso não é o termômetro mais adequado. O que existe, eu já tenho defendido isso aqui, o principal inimigo do governo não é necessariamente a oposição, o bolsonarismo, a Faria Lima. O principal inimigo do governo é a incapacidade de
estabelecer uma agenda de negociação com o Congresso e a falta de confiança mútua que existe entre governo e o próprio Congresso. E você pode adicionar o STF também ali na história. Diante disso, com essas seguidas mensagens ali, alfinetadas, medidas, discursos que geram uma percepção de que o Congresso é inimigo do povo, está protegendo o andar de cima, tudo isso vai gerando um ressentimento muito grande com o próprio governo. Então, o que é uma vitória hoje, por exemplo, no caso do IOF, pode se reverter facilmente numa derrota amanhã, porque a agenda continua. O governo vai ter que se deparar já com a meta fiscal de 2026. Será que vai mudar? Vai se deparar com a PEC da segurança, com a aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, são outras prioridades também em que o governo não pode prescindir exatamente disso, de um mínimo de confiança mútua. Aliás, no segundo semestre, talvez venha a grande pá de cal nisso tudo, que é talvez uma declaração de inconstitucionalidade das emendas impositivas pelo STF. Eu acho que daqui para frente, cada vez, claro que tem uma agenda legislativa muito intensa ainda, que o Congresso Nacional pode retaliar, mas daqui para junho do ano que vem, a gente está falando de um ano, né, 11 meses, cada vez mais a retaliação vai ser mais política do que legislativa, né, vamos dizer assim. Você tem uma série... Traduz para nós. Debandada, Okay. Saída de partidos de direita e de centro-direita e do centrão do governo Lula, configurações políticas nos estados, alijamento do PT e do partido do governo nas chapas para governadores, para Senado, nas composições ali, tanto das cadeiras para as candidaturas a deputado estadual e federal. Daqui para frente acho que a linha vai ser menos uma retaliação no âmbito político-legislativo e mais uma retaliação no âmbito político-eleitoral. Tem uma preocupação muito grande com essa dinâmica, porque, como o Daniel lembrou, até 31 de agosto o governo tem que mandar o projeto de lei orçamentário. Isso que eu ia pedir para você. O governo tem que mandar o projeto de lei orçamentário. E ele vai ter que fazer um malabarismo danado para tirar dinheiro que ninguém sabe de onde, para garantir que ano que vem ele consiga cumprir a meta de superávit primário. Ano que vem a meta é de superávit primário de 0,25% do PIB. Na proposta de lei orçamentária, o governo não pode usar aquela folga que ele tem da banda de cumprimento. Ele tem que fazer a conta para chegar na meta de superávit primário. Na conta do Felipe Salto, da Warren Investimentos, que vem sempre aqui conosco, estão faltando 115 bilhões de reais. Na conta da IFE, da Institucional Fiscal Independente, estão faltando quase 90 bilhões de reais. Então, essa ginástica vai dar muitas pistas de como politicamente o governo espera que ele faça esse encontro de contas nessa agenda do segundo semestre do Congresso Nacional. Vai mudar a meta fiscal, não vai, Creomar? Olha, obrigado pela pergunta, William, porque a Thaís foi falando aqui, eu fiquei com vontade de dar um pitaco também. Eu creio que é um ponto muito relevante. Eu creio que provavelmente o governo tenderá a fazer uma tentativa de mudança da meta fiscal. O problema para fazer uma mudança de meta fiscal ou para inventar mais dinheiro, porque eu acho que esse é um elemento que a gente às vezes esquece, né? Governos, por mais que tenham fragilidades, normalmente podem até inventar dinheiro. Você imprime dinheiro, você dá um sentido à coisa, né? A política é pródiga em fazer isso. Você inventa uma nova regra que altera a regra anterior e você empurra o engarrafamento para frente. O problema é que para fazer tudo isto, o governo precisa exatamente ter aquilo que o Daniel e o Caio muito bem trataram, que é uma agenda legislativa e um elemento muito importante que é anterior a essa agenda legislativa, que é o estabelecimento de uma relação de confiança com o legislativo. E essa hoje, em algum sentido, inexiste, assim como a agenda se transformou meramente no processo de busca de aumento de popularidade, pensando na eleição de 26. Então, mas esse processo de busca de popularidade é que, aparentemente, queria ouvir vocês, Daniel e Caio, aparentemente dá ao governo uma sensação de força. Ela é completamente ilusória?
Eu vejo que essa agenda pode mudar muito rapidamente. Então, da mesma forma que há 2 meses, há 1 mês, ou talvez até menos, 3 semanas atrás, o governo estava se debatendo para encontrar desesperadamente alguma resposta possível para uma sucessão de crises. Veja, desde o início do ano, a gente teve a crise do PIX, o INSS, uma série de questionamentos ali, esse esfacelamento da agenda de negociações com o Congresso, e a coisa virou rapidamente. Hoje, o governo está bem nas pesquisas, está bem por causa dessa agenda que conseguiu fazer retórica do nós contra eles e do rico contra pobre, a tal justiça tributária, justiça social e o discurso de soberania nacional. Isso pode mudar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. E as prioridades legislativas ali continuam acontecendo. Eu citei algumas, mas tem da área econômica também, a meta fiscal, mas tem o projeto de isenção do imposto de renda até R$5 mil, que ainda precisa tramitar. Tem medidas provisórias que ainda estão pendentes, você tem a própria medida provisória 1303, que foi ali uma tentativa de tapar o buraco criado pelo IOF e que é um outro cabo de batalha com o setor privado como um todo em torno de fim de isenção de LCA, de LCI, de debêntures incentivadas. Então, o governo, que parece bem no momento, daqui a 15 dias, daqui a 1 mês, pode não estar. Eu não acho que o governo está mal em termos de popularidade, né? A pesquisa, claro, dá 57% de desaprovação, é ruim, mas dá 40%, 38% de aprovação. Se a gente considerar apenas para fins eleitorais, é um governo que está no segundo turno em 26. Né? Isso é inquestionável. E um governo que está em segundo turno em 2026, ele consegue no ano eleitoral tirar o que eu sempre falo aqui de caixa de ferramentas e colocar em prática uma série de políticas, ainda que estoure o orçamento, uma série de políticas para conseguir levar adiante uma capacidade, potencializar a capacidade de reeleição. Porque se você tem 40% de aprovação e 60% de desaprovação, você tem 40% que vão te levar num... Mas então, especificamente, essa sensação de força que ele parece deixar claro aí nas declarações dos ministros, pega o Rui Costa, da maneira como ele está falando, ela é ilusória? No caso específico de tarifaço? Não, no caso específico de lidar com o Congresso. Não, no caso específico de lidar com o Congresso, eu acho que já não tem mais uma agenda forte, legislativa. Ainda o Daniel elencou, a Thaís elencou, se for falar de tarifa social da energia elétrica, o Congresso vai aprovar. Isenção de imposto de renda, o Congresso vai aprovar. Tem um cruzamento de interesses, né? Porque é bom para todo mundo. Exato, tem um cruzamento de interesses. Não é só o Lula que vai para a reeleição. Deputados e senadores vão para a reeleição. E eles não vão bater lá nas bases eleitorais pedindo voto, dizendo que votaram contra a ampliação da faixa de isenção de renda ou contra a tarifa social, que é o que o governo mandou. Essa proposta que foi aprovada no primeiro turno já no Senado, falta uma votação no Senado, que prorroga o pagamento de precatórios dos municípios, abre uma enormidade de caixa para os municípios no ano que vem, então fortalece as bases, ajuda o governo, ajuda sim o governo, libera dinheiro para o ano que vem, mas ajuda principalmente os municípios. Então, essa é uma pauta cruzada que ajuda o governo, mas que atende, exato, que ajuda o Congresso. A minha dúvida real... Só o que o Daniel está pedindo. Diga, Daniel. Não, sabe o que o Congresso poderia e deveria fazer? Em vez de aprovar qualquer tipo de pauta-bomba, tem ali uma reforma administrativa que estava ali guardadinha, do nada ganhou um certo impulso. A agenda foi tão tumultuada essa semana que a gente não prestou atenção que um relatório do deputado Pedro Paulo foi entregue concluindo os trabalhos daquele grupo dedicado ao tema. Essa pauta, se Hugo Mota quiser, ele abraça e coloca como a grande bandeira do segundo semestre. É uma pauta que todo mundo quer, a reforma administrativa, menos os sindicatos que são ligados ao governo. Então, quer retaliar o governo? Em vez de aprovar a pauta-bomba, aprova a reforma administrativa. Você ia falar ainda? O que eu ia colocar, que eu tenho dúvida real, William, é do impacto. Assim, o governo está calculando o ganho de popularidade na reação ao tarifaço, mas ainda não vi, e acho que não foi feito ainda a tempo, um estudo real de impacto na economia brasileira dos efeitos do tarifaço, porque o cálculo político do governo é ganhar no discurso da soberania nacional, ignorando os potenciais impactos negativos na economia brasileira do tarifaço. A primeira conta foi feita rapidamente só pelo tamanho do 2%, a exportação representa 2% do PIB brasileiro.
fevereiro. O governo já está se dando conta que essa conta ela não representa a realidade do impacto. Está muito cedo ainda. Cromar, tem menos de um minuto, de verdade. É ilusória a sensação de força do governo? Eu não sei dizer se é ilusória, mas eu acredito que ela tem uma efemeridade e que vai ter um marcador ali a partir de 1º de agosto.